seja bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, se inscreve para não perder as ministrações que vai edificar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração da missionária Isis Fernandes, com o tema Perdão. Gente, o Senhor, Ele fala na hora que a gente está quieto, na hora que a gente acalma a nossa alma, o Espírito de Deus, Ele fala. E Deus, nessa noite, Ele quer falar conosco, dentro de um tema que a igreja precisa exercitar. Dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho ou consigo mesmo. O Senhor, nessa noite, Ele quer falar sobre o perdão. Perdão, amados. Perdão é algo que precisa reinar em nossos corações, porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Até quando a gente tem pensamentos que são inadequados, o Senhor, Ele diz assim para o Pai: ó Pai, perdoa. Ainda não está sabendo o que está fazendo. Pelo Espírito Santo, eu vou revelar todas as coisas a Ele. E é por isso que nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E para você que está aí bom das pernas, estiver tranquilamente, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18. A gente vai ler a partir do verso 23. Mateus 18, a partir do verso 23. E aquele que foi encontrando em reverência a palavra do Senhor, por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Porque a gente vai passar muito tempo sentado, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Mateus 18, a partir do capítulo 20, do verso 23, eu vou ler até o 35, diz assim, que é a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus, isso é Jesus contando essa parábola, tá? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um grande dinheiro, imagine. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e lhe perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia apenas 100 dinheiros e lançou mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que tudo pagasse o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amados. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é o perdão? Eu fui no dicionário, perdão todo mundo sabe o que é, mas eu gosto de ir no dicionário para trazer algumas palavras que podem mexer com o nosso momento, nosso momento de vida. Perdão, segundo o dicionário lá na internet, ato de decisão. Perdão é uma decisão, queridos, é uma escolha. No que se refere a questões internas que perturbam a paz do indivíduo. Uma pessoa que tem duas condições que pode viver o perdão. Ou ela precisa liberar o perdão,
ou ela precisa pedir. Em que condição a gente se encontra nesse momento? Não vamos negar que cada um aqui passa situações que precisa liberar perdão, amados. E cada um aqui passa situações que, de forma impensada, precipitada, disse algo, fez algo, planejou algo, que machucou, ofendeu o outro porque não vigiou e precisa pedir perdão. Em que condição nós estamos hoje? Nós precisamos liberar perdão ou precisamos pedir perdão? Ou as duas coisas? Hoje é uma noite de reflexão, porque no final o Senhor vai falar algo aqui muito sério, duas coisas muito sérias com a gente, e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Porque perdoar, eu estava conversando com o Senhor em relação a isso. Antigamente eu achava que, eu acredito que algumas pessoas também pensem da mesma forma, perdoar é quando você se esquece. A gente não esquece a situação. Mas a gente escolhe perdoar, sabendo aquilo que viveu, mas a gente não fica mais atormentado por causa daquilo. Então, quando você perdoa, você escolhe liberar aquela pessoa, ou então se liberar daquela pessoa, porque você vê que aquilo tem te trazido inquietação de alma, tem lhe trazido insuficiência de viver. Então, perdão é uma escolha. Perdão é uma opção sua e minha. Não é mandamento do Senhor. É uma escolha minha e sua. Para que a nossa alma, a nossa mente, ela não fique inquieta, pensando naquilo todo dia, movendo a nossa mente em cima daquilo. E quanto mais a gente alimenta o pior, esse bicho ruim dentro da gente cria garras, dentes, muitos pelos e se transforma num monstro que a gente não consegue mais controlar. O que está inquietando a sua alma que você precisa liberar perdão. Só vou liberar o perdão se a pessoa vier a mim. Às vezes não precisa, queridos. Quando você libera o perdão, você está se liberando das suas inquietações. O outro que fez, que se apresente diante do Senhor. Mas é algo individual, é algo particular seu. E nós criamos monstros dentro da gente. Não vou falar mais com aquela pessoa lá no meu trabalho, porque aquela pessoa é insuportável. Essa semana passada, eu vivi uma situação em que eu precisei me posicionar porque o Senhor me cobrou. Bem-aventurado aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Porque todas as vezes que Deus fala com a gente e que a gente vê que confronta a nossa natureza, aquilo que a gente quer, a gente faz assim, isso é coisa da minha cabeça. E tira logo de tempo. Porque não está de acordo com o que eu penso, não está de acordo com o que eu acho que é certo, então eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Isso não é coisa de Deus, não. E Deus me inquietou, porque eu tive uma situação dentro do trabalho, e eu, com a minha inteligência humana, eu quis mandar um recado para o meu chefe, que ele não me beneficiou porque ele não quis. Fiz isso mesmo, com toda a elegância, com todo o subliminar que me é peculiar por causa dessa inteligência do mundo. E aí, fui para casa, dormi, acordei, fui para a cozinha, aí fui ministrada. Porque eu sempre, quando vou para a cozinha, eu boto louvor, eu boto uma pregação, eu gosto de estar sendo sempre ministrada. Aí aquela ministração falou profundamente comigo e Deus disse, você vai mandar uma mensagem para o seu chefe e reconhecer o que ele já fez por você. Porque às vezes, queridos, a gente fica numa situação que 90% foi feito, 99% foi feito, te agradou. Mas quando chegou naquele 1%, você ficou de bico. Não gostei disso. E o Senhor disse, quantos benefícios você teve eu usei essa vida para lhe beneficiar. Tu vai mandar um áudio para ele. Eu, Senhor, como é que eu vou falar? Mandei um áudio para ele. E aí ele respondeu, botou todo choroso. Mudou a situação? Não mudou. Mas mudou aqui dentro. Não importa se lá a questão do trabalho mudou. Não importa mais. O que importa é que aqui dentro mudou. E diante do Pai, eu fui aprovada. E é isso que a gente chama de perdão. É quando as inquietações da nossa alma, elas vêm, queridos, e a gente toma uma decisão diante de Deus que a gente não quer mais aquilo. Mas tem pessoas que elas se alimentam disso e se colocam em posição de vítima. A maior vítima foi Jesus, que foi para a cruz calado, não se defendeu por amor de nós, pecadores.
E hoje a gente vai falar dessa história aqui, queridos. E aí começa dizendo, ó, porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer a conta com os seus servos. A palavra que me chamou aqui nesse versículo, me chamou a atenção, é conta. Nós vamos prestar conta. Pelo perdão que não pedimos, pelas faltas que fizemos, pelo perdão que a gente não liberou. E aqui esse homem devia muito. Verso 26 diz assim, ó, 10.000 talentos. É diferente de 100 dinheiros. 10.000 talentos, esse cara devia muito. Se ele devia muito, ele não soube administrar bem a vida dele. Nós precisamos administrar nossa vida espiritual com excelência. Sabe por que eu digo com excelência? Porque nós temos o professor de excelência, que é o Espírito Santo. E nós precisamos dar lugar a Ele. Porque quando nós damos lugar a Ele, a nossa natureza carnal, ela precisa ficar, ó, debaixo dos nossos pés. E deixar o Espírito se manifestar. Por que, minha irmã, você é tão tranquila diante dos problemas? Ela tem as explosões dela interna. Garanto que quando ela está lá, na peleja dela, ela vai para o quarto. E aí bota para fora, grita no travesseiro. Eu sou assim. E quando eu estou chateada, eu vou para frente do espelho, boto toda a minha raiva para fora. Eu diria assim, 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 assim. Eu faria assim, assim, assim. Aí quando depois eu boto tudo isso para fora, eu começo a rir. Eu digo, Jesus, quando chegar na hora eu não vou fazer nada disso. Eu acho que o Espírito Santo diz assim, é exatamente isso. Porque, queridos, nós precisamos botar isso para fora, mas não diretamente naquela pessoa que nos feriu. Nós precisamos botar para fora diante de Deus, porque aí a gente é tratado. A gente bota para fora, a gente chora, a gente se bate no chão e dá murro na parede. Alguns dão murro na parede, né? Outros choram no travesseiro, bota lágrima lá. E depois você começa a fazer assim. Vocês precisam se apresentar diante do Espírito Santo para que vocês sejam capacitados com uma vida de excelência, uma vida espiritual de excelência, para que aquilo que precisa ser liberado, perdão, aquilo que precisa ser pedido, perdão, seja feito com tranquilidade, a sua alma não se inquiete mais. Esse homem devia 10.000 talentos. Ele tinha uma dívida enorme, isso significa que ele perdeu o controle da administração da sua vida, ele foi se embolando. E quando nós temos um problema que inquieta a nossa alma, que a gente não se posiciona segundo a ordem do Espírito Santo, a gente vai se embolando e a gente vai estar achando que está fazendo a coisa certa e a gente vai se embolando, a gente começa a perder. Tinha muitas coisas e agora começa a perder, porque chegou uma sentença para esse homem. A sentença do homem, quando nós não sabemos administrar na conduta do Espírito Santo, a lei dos homens opera. Veio a lei sobre esse homem, dizendo assim, não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para pagar a dívida dele. Então, uma pessoa que não sabe administrar a sua vida espiritual, uma pessoa que não sabe administrar a sua vida financeira, uma pessoa que não sabe administrar a sua vida em família, ela vai criando dívidas, ela se embola, porque ela acha que está na sua razão, quando a conta chega, ela começa a perder. Perde aqui um pouquinho, perde aqui outro pouquinho, perde aqui outro pouquinho, e chega no ponto que ela fica só com uma coisa. Eu estou satisfeita com essa uma coisa. A minha casa está aqui, com a minha família. Aí chega a lei para esse homem e diz assim, vende filho, vende mulher, vende casa, você vai ser escravo. Esse homem entrou em desespero. Senhor, perdi tudo e agora, Senhor? De que se queixa o homem? Queridos, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida espiritual. Às vezes a gente pode ser bom administrador financeiro, pagar nossas contas, administrar tudo direitinho. Mas isso não nos leva para o céu, não, amados. O que nos leva para o céu é uma vida espiritual de excelência. E só quem pode dar isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Deixa a sua carne e deixa o meu espírito se manifestar. Porque quando a gente dá lugar ao Espírito, Satanás não aponta. Satanás não vai dizer assim, tão cheio ali, cheio do conhecimento, tão cheio de teoria. Mas na prática o Espírito não está tendo lugar.
Nós precisamos. Queridos, eu passei um tempo assim, muita teoria dizendo assim, Senhor, eu preciso botar na prática. Eu preciso sentir. Aí o Senhor disse, tá bom, então vamos. Vamos sentir. Sabe quando é que a gente experimenta? Quando dói. Quando dói, naquela área que é mais amorosa para o seu coração. A minha área é família. É onde dói. É onde o Senhor vem trabalhar na minha vida a mansidão, o aumento da intercessão, a submissão ao Espírito Santo, o calar da boquinha na hora que quer falar e não pode falar. Qual é a área da sua vida que é tão preciosa para você? Pense se ela está adequada como você gostaria. O Senhor está trabalhando, amados. O Senhor está trabalhando, Ele está dizendo, eu vou puxar você por onde Ele é mais prazer, porque você começa a idolatrar isso, eu quero puxar você para mim, porque eu quero lhe transformar. E esse homem recebeu uma sentença dos homens. Você vai perder seus filhos, você vai perder sua esposa, você vai se tornar escravo, você vai perder sua casa, você vai perder tudo, porque sua dívida é muito grande. Você não teve sabedoria para administrar. Você foi se embolando e agregando coisas ruins na sua vida e agora você não tem como me pagar. Esse homem entrou em desespero. Será que vai ser necessário nós entrarmos em desespero para nos posicionarmos como Jesus quer? Para a gente ser beneficiado, agraciado com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amados, que é mais do que pedimos e pensamos. Por que a igreja hoje não está vivendo mais do que pedimos e pensamos? Está escrito, mas por que não estamos? Eu quero dizer para vocês que eu já estou experimentando, porque eu estou me submetendo e eu estou tentando mortificar a carne de uma forma que só a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu fui criada numa família autoritária. E Jesus começou a trabalhar na minha vida que uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Então eu estou trabalhando deixar o meu autoritarismo, é desse jeito que eu quero, que vai ser assim. E fazer com a autoridade do Espírito. É fácil? Não, tem dia que você entra em crise. Tem dia que você fica assim, mas o justo é, o certo é esse, a lógica é essa, as cadeirinhas tudo aqui do lado, por que botou tudo embolado? Às vezes a nossa lógica não é a lógica de Deus para trabalhar na vida do outro. Então aquieta a alma, deixa Jesus trabalhar, deixa o Senhor trabalhar. E aquele homem quando viu que tinha perdido tudo, e ele perdeu tudo de vez. Às vezes o Senhor vai sinalizando nas nossas vidas e a gente vai perdendo aos poucos e não sente. Quando chegar a última coisa, que é aquilo que você se apegou, o Senhor tira. Vai dizer assim, agora vem ter comigo, ó formiga, vem ter comigo. E aí esse homem tomou uma posição. Esse homem no verso 26 diz assim que ele, então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava aquele senhor dele, dizendo, seja generoso para comigo e tudo eu lhe pagarei. E verso 27 diz, então aquele senhor, movido de íntima compaixão, soltou ele da dívida, liberou ele da dívida. Por que aquele senhor fez isso? Eu vou trazer para o nosso contexto do nosso relacionamento com Deus. Porque o Senhor sonda os corações. Ele sabe onde tem verdade e onde não tem verdade, naquilo que nós falamos. O Senhor sabe tudo, amado, sabe onde está a nossa verdade, sabe onde está a nossa mentira, sabe onde está o nosso equívoco, sabe onde está a nossa negação, a nossa afirmação, Ele sabe tudo. Então, quando você for se apresentar diante do Senhor, se apresente exatamente como quem você é. Com o que você pensa. Por isso que eu vou para frente do espelho. Ó, Senhor, eu diria assim. Eu não sei o que, ainda faria um charme, ainda faria assim. Eu acho que Deus deve dar risada de mim. Ô, minha filha, eu te criei para certas horas você fazer eu dar risada. Porque eu faço isso. Isso é ter intimidade com Deus. Dizer assim, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Eu diria isso mesmo. Aí sabe o que eu comecei a perceber? Eu estava ficando de madrugada, acordada, pensando nisso e não conseguia dormir, tentando ajustar as melhores palavras, o melhor jeitinho para alcançar o outro com aquilo que eu penso, porque eu achava que com aquilo que eu penso, com aquilo que eu disser, eu vou alcançar o outro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o pecado, justiça e juízo, queridos, não é para quem não é crente, não. Essa palavra é para a gente, que pecamos e precisamos da justiça e do juízo de Deus também nas nossas vidas como crente.
O Senhor falou isso comigo porque eu achava que é o Espírito Santo que vai convencer aquele que é pecador, vai convencer do juízo, vai convencer da justiça para que aceite Jesus. Não é isso só não, amados. Isso é para aquele que está lá fora, mas essa palavra é para nós que estamos aqui dentro também. Porque todos os dias nós somos incitados a pecar. Todos os dias. Pensamentos, ações, palavras, gestos, decisões, escritas, postagens. Todos os dias nós somos incitados a pecar. E o que é que a gente escolhe? Será que no momento que eu pecar e diante de Deus eu precisar do perdão, eu vou ter? Aquele homem recebeu um perdão, porque aquele senhor viu como aquele homem se prostrou. Ele fez uma leitura de comportamento. Se bem que tem os artistas também, né? Mas aqui nesse momento, esse homem se prostrou porque Jesus estava contando uma parábola dizendo: Deus sonda os corações quando o homem verdadeiramente se arrepende do seu pecado e pede perdão. Por isso que ele está dizendo aqui, aquele Senhor movido de íntima compaixão. O Senhor só vai ter compaixão da gente, queridos, quando a gente pedir o perdão com sinceridade, que a gente se prostrar reconhecendo que a gente administrou mal a nossa vida, que a gente administrou mal as nossas finanças, a nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, as nossas amizades e acabamos machucando. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que a gente ficasse com o olho bem aberto, para que a gente desenvolvesse sabedoria e discernimento, porque nós precisamos pedir isso ao Senhor. Não só fé, queridos, mas sabedoria e discernimento nós precisamos exercitar para saber o que estamos ouvindo, se vem da parte do Senhor ou não. Porque Satanás tentou Jesus, quando foi levado para o deserto, na palavra. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, quando ele recebeu o perdão, ele se alegrou. E aí começa um novo ciclo na vida desse homem com uma pessoa que agora devia a ele. Olha só que interessante. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E foi sufocar ele, apertou o pescoço dele, dizendo: pague o que me deve. Queridos, imagine, aquele homem tinha acabado de receber um perdão de uma dívida de 10.000 talentos. E agora ele pega um conservo dele, tão pobre quanto ele, que devia a ele 100 dinheiros, pegou e apertou o pescoço e disse: pague o que me deve. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? Que tem pessoas que recebem a graça e a misericórdia e o perdão, mas quando é para liberar para o outro, o coração endurece. Só que isso traz consequência. E consequências pesadas. Aí ele disse assim, olha só que interessante. Então o seu companheiro fez a mesma coisa. Se prostrou diante dele e rogava-lhe dizendo a mesma frase: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O rapaz se prostrou diante do coleguinha que tinha acabado de receber o perdão do seu senhor. E ele não perdoou. Olha o que ele responde. Porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão. Botou ele na prisão. Vai para a prisão, só vai me pagar. Só vai sair da prisão quando me pagar. Uma pessoa na prisão tem condição de ganhar dinheiro? Ele ia ficar na prisão eternamente, amados. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Que muitas vezes a gente fala e está cometendo pecado se ainda não liberou perdão ou então não pediu perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, que nem todos querem, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo mundo quer o pão, a providência do pão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Como é que nós vamos receber o perdão de Deus se a gente ainda não liberou perdão? Essa oração não faça, porque você vai estar em pecado. Porque essa foi a oração que o Senhor, com todo amor, com todo cuidado, Ele nos ensinou, queridos. E quando a gente abre a boca para orar dessa forma, a gente está em pecado porque a gente não está na palavra. Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos.
Teve uma época que eu, na minha ignorância, eu dizia assim, como eu estou tentando perdoar os meus devedores. Mas a Bíblia diz que, ai daquele que acrescenta um J ou um tio na palavra dele. Ai daquele. Parei com isso. Porque quando a gente deixa a palavra se revelar em nós, amados, a gente cria temor no Senhor. Aquele que não tem temor do Senhor, ele está em grande pecado. Ele está degringolando a ribanceira da morte espiritual. Então, esse homem, nesse momento, se ele não sabia a oração que o Senhor nos ensinou, ele estava cometendo um grande pecado. Ele recebeu um perdão de Deus, de uma grande dívida. Ele recebeu um perdão do seu Senhor, de uma grande dívida. Quando foi para perdoar o outro com uma coisa pequena, essa coisa pequena me ofendeu muito. Está me devendo pouco, mas eu quero meu dinheiro. Ele botou o cara na prisão. Ele ia para a prisão. Tudo ia ser tomado dele. Até que ele pudesse pagar. Ele não ia poder pagar nunca. Ele perdeu tudo, ele perdeu tudo. Mas quando ele teve a misericórdia de Deus sobre a vida dele, ele deveria ter guardado isso no seu coração, amados. Muitas vezes nós recebemos perdão de Deus, não guardamos no nosso coração. Aí na hora que a gente tem que liberar o perdão para o outro, a gente não libera. Estou ofendido. Estou machucado. Está me devendo. Amados, Deus está falando nessa noite conosco. E aí, naquele momento, os amigos que estavam ao redor se indignaram com isso. E continua aqui dizendo: porém, ele não quis e foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Eles foram dizer para o rei: você acha que Deus não está vendo? Precisa alguém dizer para Deus se a gente não está liberando perdão e fazendo a oração errada? Haha, Deus vê tudo. Às vezes uma vez quando eu comecei no Evangelho, já tem muitos anos, né? Tem quase 20 anos que eu estou no Evangelho. E tinha uma jovem, no grupo de jovens que eu fazia parte, que ela dizia assim, quando eu estava com vergonha de Deus, eu me escondia debaixo da cama. Até que um dia eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, sai daí que eu estou lhe vendo. Deus vê, amados, você pode se esconder no submarino debaixo d'água, você pode se projetar lá para a Lua, pega um foguete espacial, vá para a Lua, você vai se enrolar no edredom e se jogar debaixo da cama. Não adianta, Deus, Ele sente você. Não adianta a gente se esconder de Deus, porque Deus vê a gente. E aí, esse homem, esses amigos, foram contar para o rei. Mas aqui não precisa ninguém contar para Deus. Olha o que Isis fez com fulano de tal. Deus está vendo o que Isis está fazendo. Deus está vendo que a oração dela está equivocada. E que ela está em pecado. Ela recebe o perdão de Deus, mas não libera o perdão para Deus, para o outro. Amados, liberar perdão é escolha. Não significa que você vai andar de braço dado, mas você vai aquietar a sua alma. Você vai viver em paz. Porque você liberou. E quando você encontrar a pessoa, você vai lembrar do que ela fez. É lógico, é que nem uma cicatriz. Ela está lá e conta toda a sua história de acidente. Mas não dói mais. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque é a gente que sofre. É a gente que adoece. É a gente que perde sono. O nosso sistema de defesa falha. Doenças vêm. A gente morre e o outro fica aí. E como vai ser a sua vida com relação a Deus se você morrer e não resolver esse problema? Hoje à noite é dia de pensar no perdão, no dar deliberadamente, segundo a sua essência movida pelo Espírito Santo de Deus, ou pedir. Porque às vezes o Senhor quer que você vá pedir. Porque quando você vai pedir, lembra? Pedro negou Jesus 3 vezes. E a forma como Jesus trouxe Pedro para se arrepender foi declarando o amor dele por Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me amas, Pedro? Claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Existem pessoas, eu tive uma chefa, na época que eu estava fazendo o meu curso de pós-graduação, que ela era uma pessoa muito dura.
E na vida dela, eu e minha amiga fomos exemplos do evangelho para a vida dela. Ela já foi recolhida. E ela não sabia pedir perdão. Queridos, a gente precisa também ter essa sensibilidade que existem pessoas que não sabem pedir perdão, mas a gente consegue perceber que ela está arrependida pela mudança de atitude. E uma vez ela se chateou comigo, porque ela me deu uma ordem, e eu sou assim, me dá uma ordem, eu sou que nem soldado, eu cumpro a risca. Eu monto todo o meu cronograma do semestre e eu sigo a risca. Se aquele dia é o dia da prova, é aquele dia. Se aquele dia é dia de entregar o exercício, é aquele dia. E os alunos sabem toda a minha programação, porque eu gosto de me organizar e gosto de fazer tudo certo. Porque diante de Deus eu quero ser aprovada. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito com o que Deus pensa ao meu respeito. Com o que os outros pensam ao meu respeito, vai fazer fofoca para Jesus e resolve lá. E aí, ela se chateou comigo porque ela me deu uma ordem para eu guardar uma chave e trancar um tal de um armário com os equipamentos que só eu podia liberar. Eu era estudante dela. A confiança fez com que ela me desse essa chave. E uma funcionária precisava ir no armário pegar um tal do equipamento que estava lá, que ela compartilhava também junto com o experimento que eu fazia. Aí eu disse assim, você vai precisar pedir autorização à chefa para poder eu liberar. Para mim isso era o lógico. Ah, rapaz, foi guerra. Quem é você? Você não é nada, uma simples estudante, eu sou funcionária pública, blá, 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 blá. E aí ela foi fazer queixa à chefa, porque Isis não deixou. E a chefa veio, pegou pesado comigo. Eu disse para ela, eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui em obediência. Tome a sua chave de volta e entregue para a funcionária. E quando eu precisar, eu vou pedir a ela. Porque eu não estou aqui para criar problema com ninguém. Porque minha vida aqui é passageira. E eu quero fazer tudo conforme tem que ser feito. Rapaz, saí de lá chateada. Disse para ela isso e saí de lá chateada. Aí uma amiga minha me encontrou no refeitório, eu desabafei com ela. Aí aí ela mandou chamar a gente para tomar café. Eu disse, eu não vou, não. Ah, me diz um bocado de liberdade, eu vou tomar café? Ela fez, Isis, existem pessoas que elas não foram ensinadas a pedir perdão, mas ela manifesta o perdão de outra forma. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Sabe, queridos, então a gente precisa pedir também ao Espírito Santo essa sensibilidade para a gente perceber o outro quando ele está arrependido e ele não consegue expressar. Mas você consegue perceber que ele mudou de atitude com você, que ele mudou a natureza, e isso foi trabalhar de Deus lá e cá. E às vezes a gente fica naquela exigência, eu quero que me peça perdão, porque senão não falo mais nada. Eu quero que me peça perdão, aí eu libero perdão. Não, eu vou liberar o perdão e depois não quero nem mais saber dessa pessoa, não quero nem ver na minha frente. Dentro da igreja a gente vai ver os irmãos todo dia. Dentro da família a gente vai ver o familiar todo dia. Não tem pra onde correr, não. O que importa é como você decidiu e como você vai liberar esse perdão e como você vai viver em relação a isso na presença, amados. O outro se resolve com Jesus. Tipo, eu e Ritinha temos algo para resolver. Eu tenho que liberar, eu tenho que pedir perdão a Ritinha. E Ritinha tem que liberar perdão para mim. Se eu não pedir o perdão para a Ritinha e Ritinha liberar o perdão, ela está liberta e eu oprimida. Entende, amados? É uma coisa individual, é particular com o Senhor. O dar perdão, o pedir perdão é algo particular com o Senhor. E é Ele que vai fazer essa leitura. Olha o que aconteceu com o servo. Vai dando glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus, aleluia. Só para eu beber um pouco de água. Ele, porém, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Você não devia fazer igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como também tive misericórdia de ti? O Senhor está falando conosco nessa noite. Quantas coisas o Senhor já nos perdoou. Ô Senhor, me perdoe, Senhor. E na hora que você precisa liberar, não precisa ser para a mesma pessoa, mas para um outro contexto, você não vai liberar?
Aqui está passando as mesmas condições, dívida de dinheiro. Mas às vezes o Senhor nos libera um perdão, porque a gente se arrepende num contexto, e lá na frente, em outro contexto, você não vai liberar o perdão para o outro? Servo malvado. Foi assim que o Senhor disse. E agora, olha que interessante. E o rei, indignado, o seu senhor, entregou a atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Amados, esses atormentadores a gente precisa trazer para uma visão espiritual. Existem pessoas que precisam aqui nessa noite liberar perdão. Liberar. Independente de pedir para você, precisa liberar para não viver atormentado. Tem pessoas que aqui nessa noite estão atormentadas com tormentos noturnos. E o Salmo 91, ele diz que a gente não vai temer tormenta noturna, nem anjo de morte, mas a gente precisa ter uma atitude diante do Senhor. A gente precisa fechar essa brecha para não dar legalidade ao diabo e dizer assim: eu estou à sombra, no esconderijo do Altíssimo, sim. Eu não temerei nada, porque o Senhor é comigo. Mas se o Senhor é comigo e é contigo, por que te atormentas? Diante dessa situação que ainda não liberou perdão. O Senhor está falando nessa noite. Libera. Libera. Libera, porque eu contigo, o outro é ele comigo. Sou eu contigo. É cada um de nós com Jesus, com o Espírito Santo. Olha só que terrível, queridos. Indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, se arrependa verdadeiramente, dê uma providência de resolver tudo e você vai sair da mão dos atormentadores. E aí consegue, o verso 35, Jesus fala assim, vamos nos colocar de pé. E vamos ler todos juntos. Eu vou ler e você vai repetir, porque às vezes as versões são diferentes, tá? A Bíblia diz assim no verso 35, Jesus dizendo para o povo nesta noite, não é para mim só, mas para todos nós. Assim vos fará também meu Pai. Meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, então nós seremos atormentados. Ninguém quer ser atormentado, querido. A tormenta, ela vem também pelo caminho da falta de perdão. Essa noite é noite de você fazer uma reflexão para que você entenda que as suas tormentas noturnas... Senhor, na frente do espelho, aquilo era uma tormenta, querido. Eu estava perdendo noite. Eu estava perdendo noite porque eu estava imaginando o que eu ia dizer para aquela pessoa, com toda elegância, porque me ofendeu, porque falou mal de mim, porque fez isso, porque fez aquilo, e eu me incomodei. Eu diria assim, porque naquele dia, assim. E aí eu começava a rir, porque o Senhor me libertou, porque eu fui colocar as minhas dores diante dele. Mas tem pessoas que não fazem isso. Aí vai, conversa com um, conversa com outro, conversa com outro, conversa com outro, e continua atormentado. Se apresente diante do Senhor nessa noite. Se você precisa liberar perdão, se você precisa pedir perdão, eu quero dizer para vocês que é mais fácil liberar do que pedir. Porque quem vai pedir tem que se deslocar e o orgulho não deixa. Mas aquele que libera o perdão, esse tem mais facilidade, mas também tem as suas resistências. Tem aquele que diz, só vou liberar se vier a mim arrependido. E se for igual a minha chefa? Aí, quando eu cheguei para finalizar, entrei na sala da minha chefa. Aí ela, Isis, vem cá que eu quero lhe mostrar uma coisa. Aí pegou uma folhinha. Eu já contei isso aqui. Cheia de figuras que ela recebeu da África. Porque ela era cientista, né? Era conhecida mundialmente. Aí ela recebeu, pelo correio, um calendário africano, a coisa mais linda. Olha essa tela. Aí eu, sim, senhora. Olha essa aqui. Sim, senhora. Qual que você achou mais bonita? Aí pronto, me quebrou, né? Eu digo assim, é o pedido de perdão dela. Enquanto você escolhe a mais bonita, aí eu vou fazer um cafezinho para você. Tacou não sei quantas gotas de adoçante, que eu não suporto adoçante. Bebi o café com adoçante. Por que, queridos? A gente precisa ser testemunha. Isso é evangelizar? É evangelizar, porque você está testemunhando Cristo na sua vida para o outro.
Poxa, ela não me jogou na minha cara, não ficou de mal. Ela tem algo diferente. Ela dizia assim, como você é protestante, ela me chamava assim, né? Eu e minha amiga, vocês são protestantes, vocês vão entender. Quando a gente queria conversar algo. E é simples, queridos. E às vezes a gente complica. E fica igual a esse homem, devendo 10.000 coisas para Jesus. Não deva 10.000 coisas para Jesus. Não deva 100 coisas para Jesus. Simplesmente deva o amor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Você sabe o que você precisa fazer. E o Senhor está sondando o seu coração nessa noite.